Boa parte da população se queixa de azia, queimação e má digestão. Esses podem ser apenas alguns dos sintomas do refluxo. Esse é o nosso tema de hoje no Viva Saúde. E o programa de hoje começa com a participação de Augusto Júnior. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e vai conversar com a gente sobre esse problema que atinge tantos brasileiros, né? É verdade. Muita gente, a população, tem queixas de azia, dor no peito e muitas vezes até confunde-se com sintomas cardíacos, e isso que é inclusive um fato importante para que a gente defina exatamente o que é o refluxo e a dor torácica dentro do refluxo e a dor torácica baseada em doenças coronarianas. Eu acho que isso é um fato importante. Mas vamos ao nosso tema, não é? Então, o que é refluxo? Bom, o que é? Na verdade, o refluxo, ele é dado o ácido. Nosso estômago é feito para produzir ácido. Nós temos dentro do abdômen uma pressão positiva. Dentro do tórax é uma pressão negativa. Então, há uma tendência de tudo que a gente tenha dentro do abdômen exteriorize. Por isso que aparecem as hérnias de parede abdominal e a famosa hérnia de hiato. Por motivos tipo um emagrecimento rápido ou uma grande perda de peso, a gravidez, às vezes essa junção, esse mecanismo esfincteriano, que é um mecanismo, esse esfíncter ele serve para dar uma segurada no ácido. Nosso esôfago, ele não foi preparado, a mucosa dele não é preparada para receber ácido. Então, o estômago sim. Então, toda vez que o ácido, por algum motivo, por uma falha, ou por um aumento de pressão, ou por um alargamento dessa transição, ela passa a existir, o ácido sobe. Quando esse ácido sobe, ele vem daquela queimação, a dor, a azia. Então, o mecanismo básico é esse aí, é a passagem do ácido do estômago para o esôfago, que não tem uma mucosa, não é feito para receber ácido, e sim somente para trazer o alimento da boca para o estômago. E isso acontece por quê? O senhor falou em as pessoas que emagrecem rapidamente, que engordam, a gravidez, mas além desses fatores, o que pode ocasionar? Bom, o tipo de vida, o tipo de alimentação. Alimentação incorreta. Nós comemos, às vezes, muito apressados. Os dias de hoje fazem isso. Você tem que comer em fast food e comidas pigmentadas, comidas industrializadas, os refrigerantes, cafés e essas coisas todas são alimentos, esse é o mais básico, são alimentos que quando passam quando refluem, eles dão queimação. Além do mais, as condutas de se alimentar e se deitar. Às vezes você alimenta e se deita imediatamente. E aí é uma questão de gravidade. O estômago fica na mesma, na horizontal com o esôfago, e se houver alguma falha nesse mecanismo, desse esfíncter, dessa transição, ele também pode refluir. E aí tem as causas maiores, que é o próprio afrouxamento, o que nós chamamos de hérnia de hiato, que é quando esse mecanismo é um esfíncter, é formado por uma passagem que divide o tórax do abdômen. Nós temos um grande músculo chamado diafragma. Sim. Esse músculo diafragma, nele tem um hiato. Um hiato é um buraquinho. Esse buraquinho é por onde passa o esôfago, e logo abaixo, uns 4 ou 5 centímetros após a passagem do esôfago, o esôfago tem uma partezinha que fica dentro do abdômen. E depois vem o estômago para receber. Então, por algum motivo, esses pilares que apertam, essa musculatura que apertam e que deixam aquilo ali certinho, elas se afrouxam. Se afrouxam por quê? Aí que eu estou falando. Grandes perdas, principalmente ganhos de peso. A gravidez sim também, porque aumenta a pressão. É tudo baseado nessa. Aumentou a pressão e
tende O a abdômen. mesmo sem ter. E outros mecanismos que existem e que não têm uma causa específica, mas que podem fazer com que esse ácido reflua para o esôfago. Agora, nas crianças, principalmente bebês, é bem comum isso acontecer. Na verdade, quando o recém-nascido, Por quê? esse mecanismo esfincteriano, ele ainda não vem completamente, ele ainda vai ser ajustado nos primeiros meses. Por isso que você, quando pega um bebezinho, tem que deixar algum tempo ele para ele dar aquela famosa gofada, para ele não gofar, porque senão ele pode aspirar, porque inclusive nos problemas do refluxo, vir uma parte grande de alimento e você aspirar, ir para o pulmão. E uma pneumonia aspirativa é uma das situações graves que existem. Então a criança, esse mecanismo, ele não vem completo. Quando nasce, ele não vem completo. Ao passar dos meses, aí ele vai se ajustando e normaliza. E entendeu? Quando isso não acontece? Quando isso não acontece, a criança fica ainda tendo os sintomas de refluxo. E aí o pediatra tem que ver, tem que diagnosticar e tratar normalmente através de condutas clínicas e condutas posturais, enfim, atividade física, mas é muito comum, aliás, quase toda criança nasce com esse nasce com essa. Muitas mães ficam apreensivas. Não tem que, é fisiológico. É fisiológico. Então, quais são as formas de diagnóstico? Você falou em queimação, azia, às vezes essa dor. De que forma acontece o diagnóstico fechado do refluxo? Bom, primeiro, a parte clínica, que a gente já falou, a endoscopia digestiva. A endoscopia vai mostrar se tem um refluxo, se tem hérnia de hiato, se tem refluxo, se tem se esse ácido está passando mesmo sem ter hérnia de hiato, ou se tem hérnia de hiato. Está havendo algum descontrole? Descontrole, se é um problema mecânico ou se é um problema funcional. Então a endoscopia ela vai nos dar logo essa fase inicial. Na endoscopia também, se acha que aquela mucosa esofágica ela está muito queimada, que aí vem um problema, quando ela recebe muito ácido ao longo do tempo, aquela mucosa que é uma mucosa esofágica de esôfago, ela começa a apresentar a característica da mucosa gástrica. Por quê? A questão, ela começa a receber o ácido. Então a tendência dela é o quê? Se transformar parecido com a própria mucosa que tem no estômago. Isso é uma situação que quando acontece chama-se metaplasia e há uma entidade, uma patologia chamada esôfago de Barrett. É justamente quando essa mucosa se transforma e é uma lesão pré-cancerígena, porque ela está fora do local. É um tipo de mucosa que não é para estar naquele local. Então, a endoscopia, ela deve biopsiar também a transição, o esôfago, para ver se ele não tem essa alteração, essa alteração na mucosa, se essa mucosa não está se transformando numa mucosa gástrica, chamada esôfago de Barrett. É importante levar a sério essas levar a sério, principalmente quando há um sintoma, porque há uma variante muito grande dos sintomas. Existem pessoas que passam a vida inteira tomando esses inibidores, omeprazol, pantoprazol, todos esses que a gente conhece, mas... Já a gente vai falar sobre isso, o perigo da automedicação, uma verdadeira aula aqui com o Dr. Augusto Júnior. A gente vai para um intervalo rapidinho. Hoje a gente está falando sobre refluxo, um problema que atinge aí cerca de 20% dos brasileiros. Se você é uma dessas pessoas, não sai daí que já a gente volta para falar mais sobre o assunto. Você está assistindo ao Viva Saúde.